Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir esse vídeo. Eu sou Marcela, trabalho na Universidade Federal do ABC como técnica em assuntos educacionais, trabalho no Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas e sou professora do curso de leitura e escrita que você está fazendo como ingressante de 2021 na UFABC. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero que você aproveite bastante essa oportunidade, né, de estudar durante este quadrimestre, enquanto o primeiro quadrimestre não chega, mas ele vem. E a gente está aqui para ajudar vocês a fazer essa passagem. Hoje eu tenho aqui comigo, né, para falar sobre ler e escrever na universidade, o que que muda, o que que vai mudar nessa sua vida agora, né, como leitor e escritor na universidade. Eu tenho aqui, dentro desse contexto do nosso curso, que você já acessou lá no Moodle, a professora Rosineide Mello. Ela é professora doutora, também vinculada ao Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas, especificamente ao Centro ao curso de português para falantes de outras línguas. Ela é professora doutora e pós-doutora em linguística aplicada pela Unicamp. Então, uma pessoa super minha amiga e super gabaritada aqui para falar para a gente sobre esse assunto. É, né? Uma alegria muito grande ter você aqui, Rose. Dá um oi pro pessoal. Obrigada, Marcela. É um prazer estar com vocês nesse diálogo, né? E espero que ele seja bastante frutífero para os estudos de vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas à Universidade Federal do ABC. Legal, Rose. A gente vai conduzir essa conversa hoje, né, que está vinculada ao módulo 2 desse nosso curso, né, de leitura e escrita. Lembrando, vou voltar lá. Você já deve ter acessado pelo Moodle, se não, todos os ingressantes foram inscritos, né, neste curso. Então, se você chegou primeiro a esse vídeo, não deixe de passar pelo módulo que está lá no Moodle, preparado para você, com atividades, e que você possa também dar continuidade aos próximos. São 4 módulos desse curso de leitura e escrita. Ok? Bom, nesta semana, né, referente à semana do módulo 2, a gente vai falar aqui com a Rose sobre linguagem e situação de comunicação. Vamos fazer uma dinâmica aí para saber se você sabe mesmo seguir instruções, será? Vamos falar sobre ler e escrever, os letramentos e os multiletramentos, o que é ler e escrever hoje, ok? Vamos falar sobre metodologia de leitura, análise e interpretação de texto, e esses novos textos, né, nesse novo contexto que você agora é desafiado a enfrentar, né, esse contexto universitário. A gente vai falar um pouquinho de um gênero discursivo que não foi tratado lá no módulo, né, que eu já falei, que está no Moodle, que é o relatório de experimento científico. A gente vai comparar aquele que você já deve ter feito no ensino médio com algumas possibilidades que você verá aqui na UFABC, tá bom? Então, eu vou passar imediatamente para a professora Rosineide, que aqui eu vou chamar de Rose, e que vai falar, então, um pouquinho para a gente sobre linguagem e situação comunicativa. Vamos lá, Rose. Muito obrigada. Bom, primeiro o que é preciso dizer que as linguagens, elas são inúmeras, elas são múltiplas, não é? Então, nós temos linguagens verbais, orais e escritas, linguagens multimodais, não é? Textos, não é? Multimodais. Então, é importante lembrar que as linguagens são múltiplas. E por que nós estamos falando isso? Porque, dependendo da situação de comunicação, eu vou mobilizar um tipo de linguagem, ou vários tipos de linguagem. Então,
é uma rede complexa, não é? Quando nós falamos de situação de comunicação e de linguagem, não é? Então, eu preciso sempre observar em que situação eu vou falar, eu vou escrever, eu vou interagir, na verdade, não é? Com quem eu vou interagir, para saber que linguagem eu vou utilizar, que linguagem é mais adequada para aquela situação de comunicação. Então, eu vou dar um exemplo. No WhatsApp, eu posso ter uma linguagem mais flexível, eu posso ter uma linguagem abreviada, não é? Escrever palavras abreviadas, isso é muito comum no WhatsApp, no Facebook, não é? Mas em outras situações, por exemplo, vou mandar um WhatsApp para uma autoridade, para um meu chefe, enfim, quando há, por exemplo, uma relação às vezes hierárquica, eu preciso utilizar um outro tipo de linguagem. Então, o que eu preciso observar? Qual é a situação de comunicação que eu vou interagir? E, a partir disso, observar a linguagem e, consequentemente, os tipos de textos que vão circular ali naquela situação de interação. Algumas situações comunicativas exigem tipos de textos específicos. É o caso, por exemplo, da universidade. Não é? A universidade vai exigir alguns tipos de textos que não circulam em outros lugares. Não é? Mais para frente a gente vê isso. Então, o que eu preciso observar? Qual o estilo da linguagem? É uma linguagem formal? É uma linguagem informal? Quais são as características dessa linguagem? De acordo com a situação, com quem eu estou falando e aquilo que eu quero comunicar. Como que se estrutura esse texto? Nós sabemos, não é, por exemplo, a diferença de uma receita de bolo de uma bula de remédio. Nós sabemos que são tipos de textos, gêneros, depois nós vamos falar de gêneros, não é? Tipos de textos diferentes, características diferentes, assuntos diferentes que têm a temática, não é? Então, eu preciso sempre observar a situação de comunicação, principalmente se ela é formal ou informal, quem são as pessoas com quem eu falo, para quem eu escrevo, não é? E de que forma que vai ser divulgado isso? Um texto para a internet, ele é de uma forma. Um texto para um livro, um texto para o professor, é, é, é de uma outra forma. E exigem, portanto, são elementos que estão interligados, exigem um estilo, uma estrutura, determinados tipos de conhecimento que eu vou mobilizar ali para poder não só ler, como escrever também um texto. Muito interessante isso, né, Rose, que você fala, porque a gente vai lembrando do módulo 1 também, quando você fala sobre as escolhas a serem feitas quando vamos enviar, por exemplo, uma mensagem, né, no WhatsApp, e se a gente compara isso ao que a professora Paula Braga fala, né, no módulo 1, sobre mandar a mensagem a um professor na universidade ou a um setor da universidade, né? Como servidora da universidade, às vezes a gente recebe, né, nas nossas áreas, alguns e-mails de estudantes, e a gente percebe ainda uma certa dificuldade, né, em ser mais objetivo, em fazer escolhas que, de fato, ajudem, né, a compreensão, né, dessa demanda por nós, que estamos lá, obviamente, para servir, para ajudar, para receber vocês. Então, é bem importante fazer essa passagem, sim. Até quando a gente vai escrever para um professor, assim, pedindo para ser orientador vocês vão ter um módulo só sobre isso, que é o Pesquisando desde o Primeiro Dia, uma espécie de iniciação científica, né, que nós temos, uma iniciação científica que temos na UFABC. Então, você vai escrever para esse professor, que escolhas você vai fazer, não é? Às vezes tem professor que tem a caixa de e-mail lotada, cheia de demandas, aí você, né, é prolixo demais, ou não coloca todas as informações. Então, é importante fazer essa passagem, ter, sim, essa consciência, né, neste momento também. Então, que antes você não tivesse, mas agora é um outro ambiente que exige alguns olhares diferentes, não é?
podemos Vamos continuar, seguir, vamos lá. vamos seguir, Rose. Eu vou entrando aqui falando junto para a gente ir conversando. Aí o pessoal vai pensando, né? Todo mundo vai pensando aí. Bora lá. É, aqui a gente tem aproveitando, né, essa ideia de que você agora tem uma certa autonomia, né, para fazer as suas escolhas e também para fazer algumas autoavaliações, né? Cada dia mais você vai perceber que esse processo vai exigir de você um cuidado, uma atenção aí com o seu desenvolvimento, né, também na universidade. E aí a gente vai propor a você aqui uma dinâmica que é você sabe seguir instruções. E aí, se você estiver com o seu celular, você pode apontar para esse QR Code e vai acessar um formulário. Se não conseguir, você pode então acessar por meio deste link que nós colocamos aí, o fabc.net.br, é Q0LE, de leitura e escrita, tá bom? Ficou Q0LE. É, acesse e vamos ver se você sabe seguir instruções. A gente já volta então para conversar sobre esse formulário, tá bem?
Conseguiu acessar? Fez lá a sua... Respondeu ao formulário? E aí, como é que esse pessoal foi? Será, hein, Rose? O que será que aconteceu lá? Olha, não sei, Marcela, será que as pessoas sabem seguir instruções? Eita, do que Quero será? ver esse resultado aí. É, quero ver, eu quero muito ver isso aí. Você pode continuar fazendo, viu? Depois, quem vai assistir esse vídeo depois, né, do curso, a gente quer muito saber como que acontece esse processo. Porque no final é um processo, né, Rose? Aí vai para a próxima parte que a gente quer abordar aqui, a terceira parte, né? Exatamente, porque quando nós falamos de leitura e escrita, não é? Existem vários processos envolvidos nessas práticas, não é? Uhum. Então eu posso, por exemplo, numa leitura, decodificar. Decodificar é reconhecer, não é saber ler, não é saber identificar um A, uma consoante, uma vogal, uma palavra, reconhecer, saber o que significa ler, não é no sentido, vamos dizer, primeiro aí da palavra. Né? Então, eu consigo decodificar, né? Eu consigo entender. Agora, outros processos, não é? Que sejam outros tipos de habilidades, não é? Então, no caso, não é do formulário, vocês precisavam ler, não é? Mais do que ler, compreender, interpretar, não é? Para poder ter um resultado esperado a partir de quem criou aquele texto. Então, nos processos de leitura, nós vamos ver que não dá nem para falar que é uma gradação, né? Porque o processo ele acontece simultaneamente. Aqui, na verdade, é muito mais didático, não é? Eu preciso reconhecer, saber de fato os significados, né, das palavras, compreender o sentido do texto, o sentido mais geral, não é? Interpretar, nós vamos ver processos de interpretação, metodologia de interpretação, não é? Saber estabelecer relações, não é? Saber situar esse texto no contexto e, no último momento, saber criticar, replicar, não discutir as ideias desse texto. Da mesma forma, no processo de escrita, quando nós produzimos um texto escrito, não é, eu preciso também ter esse processo de palavras, de saber os significados, os sentidos, de empregar adequadamente a linguagem, a variedade padrão, se essa for solicitada, se é um texto formal que nós falamos há pouco, não é? Então eu preciso saber o que eu vou comunicar, qual é a finalidade daquele texto, para que ele serve, não é? Eu preciso estabelecer coerência, coesão, ou seja, textualizar esse texto, relacionar as ideias nele para que quem for ler consiga fazer, por exemplo, a interpretação, estabelecer, reconhecer as relações que eu desenvolvi naquela produção, não é? Esse texto precisa também estar inserido num contexto, não é? E saber intertextualizar, o que é isso? Saber relacionar esse texto, saber retomar, trazer outros conhecimentos, não é? Para esse texto. Então, eu não consigo separar o processo de leitura e escrita, porque eles estão interligados. Então, vamos para o próximo, não é? Para a próxima tela, para a gente continuar aqui o nosso diálogo. E isso que eu acabei de dizer, de ler, não é? Que é decodificar, interpretar, não é? Ele está muito relacionado também aos primeiros processos, não é? De leitura e escrita, não é? Os processos básicos. Mas o mundo contemporâneo hoje exige outras habilidades de quem lê e escreve. Primeiro, que o texto, antes nós pensávamos que o texto era só aquele escrito, não é? E não. Então, nós temos uma diversidade de textos e gêneros de textos e de discursos,
não é? Nós temos diversas linguagens que envolvem, portanto, a leitura e a escrita. Hoje, quando nós falamos em texto, não é só mais o texto verbal, não é escrito. Nós temos textos imagéticos, nós temos imagens, imagens estáticas, imagens em movimento, acompanhadas ou não de sons. Nós temos a linguagem digital, né? Nós temos textos que são valorizados por determinadas camadas de classes sociais e que eu questiono aqui, não valorizados. Quais são esses textos não valorizados? Não valorizados por quem, na verdade, não é? Textos que são mais regionais, mais locais, e aqueles globais, não é? Em contextos diversos. Então, nós temos, circulam textos, nós lemos e produzimos textos na família, com bilhete, não sei se existe mais, né? Mas na minha casa ainda funciona o bilhete na geladeira para não esquecer de alguma coisa. Trabalhos escolares, relatórios, na própria esfera do trabalho, não é? Quem já está aí no mercado de trabalho, na igreja, não é? Quem frequenta igreja, circulam determinados tipos de textos específicos, não é? Então, hoje existe uma multiplicidade, nós não podemos mais falar numa leitura e numa escrita do século XIX, não é? Hoje os textos ganharam outros status e outras habilidades precisam ser desenvolvidas. Por exemplo, para vocês acessarem o formulário, não é, de seguir instruções que nós passamos agora há pouco na dinâmica, essa atividade, essa prática de linguagem exigiu habilidades outras, além de saber ler e escrever, saber decodificar. Você precisa acessar, você precisa saber o que é um QR Code, você precisa saber como linkar, não é? Então, são exigidas outras habilidades, mas que estão envolvidas, não é, nessa prática social que é viver em sociedade e que passa necessariamente pelas linguagens. Bom, quer comentar, Marcela? É super interessante fazer um comentário aqui. Eu fico aqui aprendendo com você, né, Rosi, porque a gente coloca ali no módulo a importância de observar esses outros modos, né, dos textos, que na emergência, né, do ensino remoto, aí nesse caso agora ficou mais evidente para nós, e vocês vão vivenciar isso também neste quadrimestre de ingresso que terão aí em setembro, a gente percebe mais, né, no digital a gente percebe mais, mas sempre houve, né, os outros modos que não eram, como a Rose falou, valorizados, e que a gente quer destacar aqui para além da escrita, porque vocês vão lidar com eles na universidade, no ensino remoto, né, mas também no ensino presencial. Por exemplo, quando a gente coloca como texto uma lista de cálculo, né, quando a gente coloca como texto uma performance que vocês têm de avaliar, não é? Uma performance artística, de repente você vai avaliar isso, né, lá na filosofia, enfim, né, quando for estudar estética, alguma coisa relacionada a esses conteúdos. Então, a gente precisa ter esse olhar mais atento mesmo, desacostumar o nosso olhar, às vezes, ao modo escrito apenas, que é muito valorizado na universidade, porque a gente está falando de uma concepção já muito consolidada, né, e com algumas relações de poder postas também, né? Por que a gente não expressa os nossos saberes por meio de uma dança? Porque existe uma relação de poder que traz a escrita para o centro, né? E aí a gente pode falar de várias outras questões, né, com relação a essas escolhas que fazemos como cientistas, como pesquisadores, a partir das escolhas de um outro lugar, né, da ciência que se produz, como Boaventura de Souza Santos vai falar, né, no norte global.
A gente está pensando muito a partir desse lugar hoje, questionando muito essas escolhas, mas não deixamos de tentar romper a partir da escrita também, né, nos apropriarmos, né, dessas questões que a Rosa está trazendo aqui, para falarmos sobre outras possibilidades, sobre outros modos de apresentar os nossos saberes. Se a gente não se apropriar disso, e dizer, então tá bom, eu vou agora esquecer, não vou falar sobre gênero discursivo acadêmico, não quero nem saber como se escreve uma resenha, um relatório, porque afinal eu podia fazer de outra forma. A gente não consegue escapar completamente disso. Para a gente conseguir romper um pouco, a gente precisa passar por esse processo aqui, né? Então, vocês que começam vão conseguir entender essa relação ao longo da sua vida acadêmica. Lá na pós-graduação, talvez você vai conseguir fazer algumas rupturas, e eu espero que isso vá acontecendo na academia, não é, Rose? Eu espero que a gente consiga romper cada vez mais com essa ideia muito eurocentrada de escrever artigos, dessa produtividade, tudo isso cada vez mais tem sido questionado, e vocês devem ter escutado isso no podcast do início do módulo também, deste módulo 2, né? Então, dando uma cutucada aqui, viu, Rose, no pessoal. Vamos para frente, Mas é então. assim mesmo, Marcelo. Né? Porque as linguagens, os textos, eles precisam ser dialógicos. Não existe algo acabado. Nós estamos sempre em construção, não Isso, é? Inclusive as linguagens, que é viva. exato. Eu acho isso muito, muito. Adoro ser linguista por isso, porque a língua é viva, né? A Exato. língua é viva. Então, ela acompanha as alterações, as mudanças da sociedade. Bom, então aqui na metodologia, está a metodologia de leitura, análise e interpretação, porque tem um texto aí que eu exemplificar, não é? Mas serve também para a produção escrita. E a partir de agora, quando eu falo em leitura e quando eu falo em escrita, de textos multissemióticos. Não só o verbal oral, não é, e escrito, mas textos imagéticos, sonoros, enfim. Então, a concepção de leitura e escrita aqui já se ampliou, tá bom? Então, nessa metodologia, existem etapas, não é? Claro que eu falo que acontece tudo junto e misturado, mas por uma questão didática, é importante que nós sigamos, não é? Uma metodologia mesmo, para poder facilitar os nossos estudos, não é? Então, quando eu faço uma leitura de um texto, o primeiro passo é preciso identificar, não é reconhecer que texto é esse. É uma receita, é uma bula de remédio? É claro que isso acontece automaticamente, ninguém vai ficar parando diante de uma bula de remédio e falar, essa é uma bula de remédio. É claro que isso não acontece, mas esse é o primeiro contato com o texto. Que texto é esse? Para quem ele é direcionado, não é? Quem elaborou esse texto e para quem ele se dirige? Qual é o público, não é? Quem são os interlocutores envolvidos nessa prática, não é? Nessa interação, não é? Qual a finalidade desse texto? Tem textos que, por exemplo, que circulam no Facebook, que a finalidade é criar humor, memes, posts, outros textos, fazerem críticas, não é? Então, eu preciso localizar, eu preciso saber qual é a finalidade do texto. Uma bula, não é? É para orientar no uso de uma medicação, a receita é para ensinar como se faz uma comida, não é? Eu preciso também ter conhecimento do contexto maior, o contexto em que está inserido esse texto, não é? Qual é o contexto em que ele está inserido, qual é a situação imediata dele, não é? Mas também qual o contexto maior, qual o momento histórico, político, econômico, filosófico, religioso, não é? Ideológico, não é? Para eu poder entender por que esse texto foi construído dessa forma e com essa finalidade, com esse objetivo.
Não é? Então, onde que está inserido esse texto? Porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Um texto escrito em 2000 era um contexto social, político. Um texto construído em 2021 já é um outro contexto, não é? Já vai, às vezes, até parece ser o mesmo texto ou é a mesma materialidade, né, de um texto, mas colocados em situações políticas, econômicas, históricas diferentes, ganham outros sentidos. Certo? Então, eu preciso saber onde que esse texto foi veiculado. Um texto veiculado na internet tem um efeito de sentido, um texto veiculado em outro lugar, num livro, até pela abrangência do público-alvo, faz diferença. Eu saber também que um texto vai ser veiculado numa live, como esses slides que nós estamos colocando aqui, eu preciso ter um tipo de linguagem, não é, diferente se eu estiver escrevendo, preparando material para uma situação que não será em live, que não será no ensino remoto, enfim. O suporte é importante porque ele também define as minhas escolhas. E como é esse texto, não é? Como que eu tenho que fazer, não é? Um relatório, eu preciso ter introdução, esse relatório precisa ter título, não é? Ele precisa ter título, eu preciso colocar meu nome, não é? Eu, como professora, às vezes encontro, não é, trabalhos, e o aluno fala, mas como que você não sabe que sou eu? Bom, tinha uma época que eu tinha 700 alunos, como que eu ia saber que era aquele aluno? Bem difícil, né? Não é? Então, eu preciso colocar o nome, então, parece... ele constroem todo um sentido, não é? E que eu preciso saber lá como seguir as instruções, não é? Eu preciso obedecer algumas etapas, né? Não tem muito jeito. Qual o conteúdo, não é? Qual o assunto que vai ser abordado, não é? Eu preciso me manter nesse assunto, porque às vezes eu vou produzir um texto e posso trazer outras questões que não são pertinentes muito com aquele assunto. Né? Então, eu preciso ficar atento a isso. E na linguagem, ela é formal? Ela é formal? Eu preciso escrever de acordo com a variedade padrão? Eu posso flexibilizar a norma padrão? Eu posso empregar um estilo mais coloquial, mais informal? O mais importante nesse aspecto não é saber certo e o errado, é saber, porque todas as linguagens são certas. Depende do quê? Da situação de comunicação. Agora, o que eu preciso saber é se a linguagem empregada ela está adequada àquele tipo de texto e àquele tipo de situação de comunicação. É isso que eu preciso observar. A Marcela falou agora há pouco. Se eu vou mandar um e-mail formal, não é? A um professor, a um profissional, a um técnico da universidade, eu vou fazer escolhas formais, porque eu estarei num processo de comunicação formal. Não é? Então, eu preciso cuidar. Mesmo que aquela pessoa seja minha amiga e no WhatsApp, eu falo, beleza? Mas no WhatsApp são papéis sociais diferentes. Não é? Situações de comunicação diferentes, tá bom? E eu coloquei aqui em termos de estratégias, porque são alguns aspectos em sentidos. Dependendo do tipo de texto, há figuras de linguagem, há informações que estão insinuadas, há imagens. Então, tudo isso precisam ser observadas, essas estratégias precisam ser observadas, porque elas também ajudam a construir a produção de sentido, tá bom? Bom, nossa, mas até agora eu não fiz interpretação? Não, até agora nós fizemos uma análise do texto, nós fomos buscar elementos ali que me dão condições justamente para fazer a interpretação. Tá, eu observei tudo isso. Observei que o texto tem figura de linguagem, ele é informal, ele tem imagem, tá? E o que eu faço com isso? E agora? E agora eu vou ver no conjunto como que esses elementos criados no texto, no gênero, criam sentido. Qual é o sentido provocado
a partir de todos esses elementos reunidos? Qual é, eu falo intenção, mas para ficar mais fácil didaticamente, mas qual é a intenção do produtor do texto quando ele coloca determinada palavra, determinada figura de linguagem ali no texto? Ele quer legitimar o ponto de vista? Ele quer desqualificar um fato? Por exemplo, num texto jornalístico, é muito comum o produtor trazer elementos que desqualificam uma pessoa, um fato, não é? Criticar uma situação. Existe aí um elemento de humor, mas não é humor que é só para rir, não é? É um humor que tem ali uma crítica. Então, é isso que nós precisamos buscar quando nós fazemos interpretação. Qual o sentido construído? Bom, então tem aqui um quadrinho, não é história em quadrinho, é um quadrinho do Fernando Gonzalez, ele é cartunista da Folha de São Paulo, e esse texto, ó, ele foi publicado provavelmente em 2002, não é? E é um texto que ele emprega uma linguagem escrita, não é? Nós já conseguimos ver uma linguagem escrita, uma linguagem não verbal, não é? Porque tem aí a imagem, e está escrito assim: meu e-mail tá um saco. 7 mensagens de bom dia, 7 de boa tarde, 7 de boa noite e um anúncio de maçã encantada. Bom, em 2001, nós tínhamos só e-mail, não tinha, nós poderíamos atualizar, não é? Mas eu li, não é? Vi as imagens e decodifiquei. Para compreender esse texto, eu preciso observar, eu preciso entender outros aspectos que fogem a esse processo de saber ler, não é? Eu preciso saber, por exemplo, desculpa, essa questão que eu falei agora. Ler esse texto em 2001 tem um efeito de sentido diferente de ler em 2021. Nossa, vai falar em e-mail em 2021. Notem que já há uma diferença aí. Eu preciso também perceber que utilizou uma linguagem informal, usou uma gíria aí, não é? Então, que é característico desse tipo de texto, desse gênero, quadrinho. Ele permite usar essa linguagem mais deslocada, deslocada não, mais flexível, mais coloquial. Bom, eu preciso saber também, não é bom, foi publicado na Folha de São Paulo, os interlocutores são os leitores, mas nesse momento aqui são outros, né, interlocutores, bom, enfim, para abreviar aqui, não é? Eu preciso perceber, para poder entender o humor e a crítica que o Gonzalez faz a esse excesso de mensagens que nós recebemos, independente que era e-mail naquela época, mas que continua sendo. Mas a gente pensar nas correntes de WhatsApp, não é, que são, não é, bastante ainda utilizadas, não é? Eu preciso entender um outro fator, que esse texto, ele dialoga com outro texto, que ele traz aqui um conto de fadas, e que não é da Cinderela, é da Branca de Neve. Mas para eu poder reconhecer isso, eu preciso conhecer não só a história verbal escrita, não é, da Branca de Neve e Sete Anões, como também ter visto imagens, ou por filmes, ou por desenhos, para poder reconhecer pela roupa, pela caricatura que é feita aqui, por essa paródia, não é, que é feita aqui. Porque também eu não vou entender por que 7 mensagens. Bom, 7 mensagens só podem ser dos 7 anões. Anúncio enganoso, né? Propaganda enganosa, que é de maçã encantada. Nós sabemos, porque nós já lemos a história, nós já assistimos ao filme, que a maçã não é encantada, que a maçã é envenenada, portanto, é um anúncio enganoso, não é? Para fazer essas relações.
Então, o processo de leitura não é somente ler meu e-mail está um saco. É reconhecer o contexto para poder entender esse texto e ele ser um texto de humor. Não é? Então, qual a finalidade, qual o sentido? O sentido aqui é fazer uma crítica a esse excesso de mensagens que nós recebemos no dia a dia. E ainda no e-mail. Eu ainda tenho um e-mail particular. No meu e-mail particular, eu recebo 10 mensagens. Às vezes, uma é de fato importante para a minha vida prática. As outras todas são anúncios. No WhatsApp, eu vou ver nos grupos, não é? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então vejam como que ele está fazendo essa crítica, que ainda é válida, contextualizando para os dias de hoje. Então, nós queremos, né, nós escolhemos esse texto, né, Marcelo, justamente para poder mostrar que o processo de leitura e de escrita, né, mas claro que aqui a gente está focando aqui na leitura nesse momento, exigem outros conhecimentos que não é só saber literalmente ler, né? E que para eu fazer interpretação, eu preciso, olha, mobilizar uma série de outras informações. Porque senão eu posso, a pessoa fala assim, tá bom, 7 mensagens, tá bonitinho o texto, mas não consegue fazer essas relações. Então eu preciso ter conhecimento aí de mundo, saber que os textos, eles sempre estão em diálogo com outros textos. Seja de uma forma mais explícita, seja porque nós sempre estamos com os textos respondendo a alguma coisa. Um texto é sempre uma resposta a algo que veio antes e sempre se projeta para o futuro. Ele sempre vai despertar outros diálogos, tá bom? Muito e aí, bom, né? Marcela, pode falar. Muito bom, muito bom. Eu gostei muito dessa escolha, né? Porque eu fico pensando ali 2000, 2003, né? O nosso e-mail era o nosso WhatsApp mesmo, né? Lembrando ali que a gente está falando da época do Orkut, com certeza, né? E que hoje enfim, outros aplicativos, outras redes sociais, né? Vão fazer esse papel, né? E a maçã encantada é a nossa, como é que fala? Notícia falsa, mentirosa, né? A gente evita falar fake news, que marca, né? Situa um discurso aí muito específico, né? Mas é isso. Então a gente está lidando com essas questões e de fato olha o lugar onde estamos, o que estamos vivendo exatamente agora, né, em que precisamos tanto desse discurso que é situado da ciência, mas que, sim, não negamos a ciência, muito pelo contrário, e a falta de condições de fazer essa leitura de mundo hoje, nessas mensagens do WhatsApp, assim, nos trouxe a um lugar muito difícil, que é o que nós estamos vivendo agora, né? Onde estamos vivendo agora, numa pandemia, com poucas vacinas, e nessa situação ainda de falta de perspectiva sobre nossas relações, né? Num encontro presencial que a gente quer fazer muito em breve com vocês. Mas é isso, né? A leitura de mundo, como dizia Paulo Freire também, é essencial para a gente sair desse lugar. Então, é muito importante que o ingressante, nesse momento aí, né, do início da sua carreira, né, acadêmica, tenha, se não teve ainda, porque eu imagino que essas discussões que a Rose traz aqui, elas já retroalimentam a educação básica, a gente percebe que vocês já vêm com esse aporte, né? Mas é importante trazer tudo isso também para a universidade, não se enganem, vocês precisam disso ainda, né? Para o confronto de textos ainda mais multimodais ainda, com certeza, vem aí muitos desafios para vocês nas áreas em que vão atuar, né, nessa particularidade da UFABC, esse interdisciplinar, transdisciplinar. E aí eu me alongo um pouco, né? Mas a Rose, a gente queria trazer para vocês o resultado de uma enquete que a gente fez lá no Instagram,
E olha só, né? A gente nem está fazendo ao vivo, mas está acontecendo. Tudo está acontecendo agora, né? Eu recebi aqui, Rose, do pessoal do Q0, um resultado assim preliminar, né? A gente colocou assim uma enquete, né? De qual texto você se lembra quando pensa em ler e escrever na universidade, né? E é impressionante como as pessoas pensam no artigo científico, né? Que aí eu dialoga com aquilo que eu falei. Lógico, a gente está sempre pensando, né, nessa relação de poder, nesse texto mais estável que circula nesse ambiente que é a academia, né? Que faz a gente também difundir os resultados das pesquisas, enfim, são escolhas. Reitero que a gente poderia difundir de outra forma, com outros modos, mas esse é um modo estável que circula na academia. E as pessoas pensaram muito nele, assim. Depois a gente pode fazer e colocar em algum lugar desta tela, né, um resultado aí dessa enquete para vocês observarem, enquanto o ingressante já vem, né, com essa perspectiva. Mas não é só o artigo, né, Rose? Aqui nesse slide que a gente está, a Rose elencou aqui outros novos textos, né, que podem circular nesse momento novo para vocês na universidade. E aí, Rose? Então, porque nós estamos, não é? Vocês estão entrando num novo contexto, não é? A menos alguém que já tenha feito, seja a segunda faculdade, mas a maioria, pelo menos, é o primeiro contato com o mundo universitário. Então, surgem novos textos que circulam somente nessa esfera, nesse mundo, não é? Como foi dito, não é que apareceu na nuvem, não é, Marcela? Artigo científico. Claro que ele, por ser de divulgação, ele também extrapola, não é, os muros da universidade. Mas artigo científico, ele é produzido geralmente, eu diria que 90% dos casos, não é, em universidades. Então é um tipo de texto que é específico da universidade, embora ele circule em outros lugares, não é? Então, a universidade vai trazer novas exigências e novas exigências de leitura e produção escrita multiletrada, não é? Multiletrada. Então, você precisa saber ler hipertexto. Ai, mas eu preciso saber? Preciso saber. Quando eu entro num site que vou fazer uma pesquisa e que tem hipertexto, eu preciso saber. Eu preciso saber ler gráfico. Porque como que eu vou fazer uma interpretação se eu não souber ler gráfico? O que significa o gráfico? Infográfico. Hoje se fala muito em mapa mental. Olha, faça um mapa mental. O que é isso, mapa mental? Não é? Como eu entendi aquele conteúdo, como que eu vou organizar, sistematizar o meu saber. Então, há professores que pedem para fazer um mapa mental. Às vezes o próprio professor traz um mapa mental a respeito daquele assunto, não é? Então, preciso saber vídeos, clipes, eu preciso saber acessar plataformas, a escrita colaborativa. Nós mesmos, né, Marcela, esse material aqui foi uma escrita colaborativa, não é? Então, Exatamente. não é? Então, exige outros tipos de conhecimento. Claro que existe equipamento, existe conexão à internet. Então, existem outros fatores que também interferem aí. O ensino remoto, que desde o ano passado, não é? Nós estamos submetidos, que é diferente de ensino à distância, que é diferente de EAD. Não é? Não é? Essa live, nós de uma hora para outra tivemos de aprender o que é live, não é? De assistir e de fazer. Não é? Então, vejam, quantas habilidades, não é, precisam ser mobilizadas para que a gente possa, não é, entrar nesse universo. Claro que alguns textos aqui, como hipertextos, gráficos, infográficos, não estão só no ambiente universitário, não é? Mas que eles são também de outras esferas. Mas, por exemplo, resumo, resenhas, sinopse. Resumo é a mesma coisa que resenha?
Não, resumo não é a mesma coisa que resenha. Ou, dependendo de quem está pedindo o resumo e a resenha, considera sendo a mesma coisa. Então, olha, eu sempre preciso prestar atenção na situação de comunicação, quem é meu interlocutor, qual o objetivo, qual a finalidade, não é? Relatório de experimentação, não é? Aí, projetos de pesquisa, artigos, monografia, TCC. E aí, nós temos também aqueles que são de apresentação, não é? Seminários, trabalhos em grupos, debates, palestras, defesas de TCC, defesas de dissertação, de teses, não é? E aí, não é? São inúmeros, mas mesa redonda, enfim. Mas que imagino que vocês vão ter mais contato com são seminários, trabalhos em grupos, debates, talvez palestras, mini palestras, não é? Não só para assistir, como também para produzir. Não é? E isso tudo envolve linguagens, envolve posturas. Qual é a minha postura também de audiência quando eu estou numa aula, quando eu estou numa live, porque isso também é linguagem. Né? Nós estamos falando o tempo todo de linguagens. Viu, Rose? Tem, a maior parte aqui é artigo científico, mas tem alguém que escreveu assim, texto de TCC kkkk. Eu falei, alguém que já tem alguma experiência, sabe lá, né, qual o TCC, como foi o TCC para essa pessoa, né? Apareceu o relatório científico aqui uma vez, a monografia, seminário, né? Mas o artigo, ele é, assim, ele ganha disparada mesmo, né? Bem interessante isso, e aí a gente passa, né, para um momento em que a gente vai aqui avaliar um gênero discursivo que já estava presente, possivelmente, né, esteve presente no ensino médio. Não vou desconsiderar aqui que nós estamos já há um ano nessa situação, né, quase um ano e meio nessa situação, né, de ensino remoto, e que as práticas de laboratório elas foram bem prejudicadas, né, inclusive na universidade foram repensadas, né, inclusive até com algumas inovações, alguns estudos sobre como manter isso à distância, mas é uma prática que exige o lugar, né, o espaço e instrumentos e também um texto prévio que vocês viram lá no Moodle, que é o roteiro. Vocês vão lidar bastante com roteiros, né, de experimentos. Nós indicamos todo um livro, né, que foi organizado por professores da UFABC com muita experiência nessas disciplinas de laboratórios. Aqui no ensino médio, você já deve ter feito, se teve aulas de laboratório, né, um relatório, aquilo que o texto que você entrega ao professor, né, com o objetivo de expor essa investigação que vocês fizeram ao longo do trabalho ali na bancada do laboratório, né, se essa foi uma realidade para você no ensino médio, né. Quem está falando e para quem, né? Você com o seu professor, com sua professora, né? O tema deve variar de acordo com a área do conhecimento, se foi biologia, se foi física, química, né? Isso também vai acontecer aqui na UFABC, né? A estrutura, em geral, a gente tomou esse exemplo, né, de um material do ensino médio do William Cereja, né? E ele propõe ali uma estrutura mais ou menos estável, né, desse gênero, que é a introdução, né, quando você relata o desenvolvimento da experiência, o desenvolvimento mesmo, a narração dos fatos, o que aconteceu ali, se você explodiu ou não alguma coisa, né? Gráficos, estatísticas, vejam outros modos aqui, né? Textos para além explorando para além da escrita, né? Outros modos. A conclusão, né? Então, com a informação dos resultados, né? E aí explodiu e que mais, né? E os anexos, né? Se você quiser colocar mais algum material que possa, enfim, ajudar a expor, né, esse momento no laboratório que vocês tiveram. Bom, a linguagem, desde o ensino médio, vocês já devem ter sido convidados a utilizar uma linguagem o mais objetiva possível, não é? Pensando nessa
variedade, né, chamada padrão, né, com o emprego de verbos no pretérito, já que você está narrando, aí passa, né, a tipologia narrativa, né, o predomínio aqui, né, do tipo de texto é o narrativo, contar o que aconteceu, né, e aí, existem escolhas, né, aqui a gente vai falar um pouquinho dessa escolha sobre a pessoa do discurso, né, a primeira pessoa do singular, eu, ou do plural, nós, né, ou uma terceira pessoa, né, que pode ser aí uma orientação do seu professor, da sua professora, né. Existe essa ideia, não é, Rose, de falar que a terceira pessoa, ela confere neutralidade, enfim, mas não existe neutralidade possível em qualquer discurso, né, é importante que você, eh, reconheça isso, se já não reconheceu, não é? Às vezes a gente precisa se adequar, lembra que eu falei no começo? A gente gostaria de expressar de outro modo, de outra forma, os nossos saberes, mas algumas situações de sala de aula, algumas revistas, alguns projetos, né, modelos de projetos e de relatórios também, como nesse caso, exigem que você use a terceira pessoa, não é? Do singular. Então, a gente precisa sempre avaliar quais são as recomendações, quais são as normas, não é? Mas sem acreditar que isso confere neutralidade. Né, a gente já não fala sobre isso, não sei nem se deveria ter falado um dia, porque não é possível, né? Desde esse lugar que você produz, que você está, quem você é, enfim, impossível, não é, Rose? Não sei se você quer comentar sobre essa Não, questão da neutralidade. porque não existe neutralidade, né, na linguagem. Porque a partir do momento que eu escolho, por exemplo, determinadas palavras, o meu vocabulário aqui, a escolha da variedade padrão neste momento de situação formal, não é neutra. Não. Não é uma escolha neutra, Está marcada, não né, por é? uma relação de poder, né? Exato. E pelo meu papel social, Exato. se eu temos neste momento, nessa interação, porque falamos em nome de uma universidade, Também. não é? Não estou falando aqui, é a Rose ou é a Marcela, não, nós somos a Universidade Federal neste momento que estamos falando com os alunos ingressantes e alunas, né, ingressantes. Então, a minha linguagem nunca é neutra. Eu tenho um autor, não é, que é o autor Mikhail Bakhtin, ele diz o seguinte: nem no dicionário a palavra é neutra. A neutralidade ele faz a partir dos seus conhecimentos, dos seus valores. Então, não existe neutralidade. O que se pede num relatório de experimento científico, num artigo científico, é que nós estejamos atentos aos resultados obtidos, aos dados. Não é porque eu entendo que vou fazer uma experimentação e eu acho que o resultado é esse. O resultado não deu. Aí eu vou mudar o resultado porque eu quero que seja aquele, mas a experiência não deu aquele resultado. É aí que se diz de uma, não é nem neutralidade, mas é que eu seja fiel, vamos dizer assim, não é, aquilo que os dados, a divulgar os dados que realmente surgiram, não é? Mas a linguagem, se eu estou usando a primeira pessoa do singular, o eu, ou a terceira, este experimento revelou que, não é aí que vai mostrar a veracidade, a fidedignidade dos dados. A ética em pesquisa não é nessa essencial, escolha. né? A ética em pesquisa, ela, né, é um parâmetro importante, né? Então, hoje, por exemplo, se fala sobre pesquisas autoetnográficas, né, em que a pessoa escreve, eu escrevi minha tese inteirinha em primeira pessoa, né, e eu tive que passar por um comitê de pesquisa, né, de ética em pesquisa. Então, existem parâmetros, não é essa escolha que vai dizer se o seu texto é mais fidedigno ou não aos dados, né? Na verdade, é como você, né, ali como pesquisador, como alguém que fez o experimento, né,
trabalha com as hipóteses, com esses resultados, né, e apresenta, né, de forma, de fato, me repetindo aqui, fidedigna, né, como diz a Rose, né, com essa objetividade também, que ela pode acontecer em primeira pessoa também, por que não? Acho que isso também faz parte, como eu disse, de escolhas que estão aí marcadas, né, pelas relações de poder na academia, e isso aos poucos, por isso que é muito importante, desde esse momento, que a gente não seja aqui, né, leviana, dizer para vocês assim, não se escreve em primeira pessoa na academia, mentira, mentira. Agora, eu posso sair rompendo de uma vez assim já? Então, calma, você precisa observar quais são, né? Às vezes, eu quero relatar minha pesquisa, e eu escrevo em primeira pessoa, mas eu recebo das revistas, assim, um monte de observações. Ah, coloque nota de rodapé aqui, coloque nota de... Não escreva o resumo, jamais eles permitem que eu coloque em primeira pessoa. Nunca. O texto eles deixam assim, mais introdução, né, mas o resumo jamais. Então você vê que existem formas estáveis e a gente vai negociando com isso para fazer o nosso discurso circular. E você, especificamente, precisa agora, né, fazer esse curso de graduação, conseguir passar por essa etapa. Então, esteja atento, e se não for, assim, apresentada para você a norma, né, do relatório que você tem que fazer, pergunte ao professor, à professora. Acho que a nossa regra de ouro aqui é essa. Não existe receita de bolo para todas as disciplinas, né? Por isso, inclusive, avançando aqui, a gente colocou aqui um exemplo de relatório, aqui ficou dobrado, hein? Eita, na edição a gente vai falar sobre isso. A relatório de experimento científico na UFABC, né? A gente trouxe aqui um exemplo que está disponível na internet de um professor que coloca ali como ele quer que seja apresentado o relatório 3, de uma disciplina que é circuitos, deixa eu ver se eu não falo errado aqui, circuitos elétricos e fotônicos, circuitos elétricos e fotônica. Eu sou uma pessoa da área de letras, né? Então vocês me desculpem aí. Então ele coloca aqui como quer que seja apresentado. Vejam, ó, ele diz, inclusive, como deve ser colocado o título. E a gente precisa ter esse olhar atento a essas questões, né? Não porque a gente vira agora, sabe, um seguidor assim de regra, mas faz parte da regra do jogo aqui, né? Para você passar por essa etapa. Eu acho que muitas das angústias que os ingressantes na UFABC sentem é porque não veem o modelo, não perguntam sobre o modelo, enfim. Aqui nós encontramos mas sempre pergunte ao seu professor, sempre pergunte, vou repetir muitas vezes isso. Né? Nessa estrutura ele pede para você colocar o título, né? O objetivo, né? Ele já dá esse objetivo para vocês, né? Identificar os autores, porque possivelmente esse trabalho foi feito em grupo, em laboratório, né? A descrição do experimento. Olha como ele coloca: descrever detalhadamente o procedimento experimental, citar os cuidados que devem ser tomados para a sua realização, deduzir a equação. Então, aqui você vai lidar com, né, também a linguagem matemática, não é? Deduzir a equação para obter o coeficiente de atenuação a partir dos dados experimentais, sempre que possível utilizar esquemas de montagens, fotos, perceba que aqui também você vai trabalhar com outros modos além do escrito, não é verdade? Depois, a parte de resultados, os resultados, siga os passos descritos no roteiro, né, para apresentação dos resultados, sempre que possível utilizar figuras, de novo, fotos, gráficos, tabelas, outros textos, não é? Discutir esses resultados, né? Então não é simplesmente apresentar como você tinha no ensino médio, mas aqui discutir por meio do repertório que você vem trabalhando também nessa disciplina, não é? Comentar sobre possíveis fontes de erros. Então perceba que aqui é um presente que esse professor dá, não é? Para vocês. Aqui um passo a passo de como deve ser apresentado esse relatório, e é uma forma de aprender também. Isso aqui que vocês aprendem numa disciplina como essa pode ajudá-los depois no desenvolvimento de pesquisas que vocês queiram fazer nessa área ou em outras, não é? Conclusões e as referências bibliográficas em geral, né? A gente coloca seguindo a BNT.
em geral. Existem outras normalizações possíveis também, mas vocês têm o vídeo da biblioteca para conferir isso depois, tá bom? Olha, aqui a gente colocou, não vou me alongar, um outro relatório desse mesmo professor, né, sobre outra aula, sobre outro experimento, e aí ele coloca ali o título, né, efeito fotoelétrico, simulação interativa, né, e toda essa sigla, que eu não vou me arriscar a dizer aqui, mas aqui ele coloca de novo objetivos, né, os autores, e aí ele está trabalhando aqui com metais, e pede que você organize seu relatório, né, em 5 partes, né, parte de A a E, né, incluindo em E a tabela com os resultados objetivos, a legenda, que também é outro texto com o qual você vai trabalhar bastante na academia, não é? Os gráficos, né, com dados experimentais, e ele pede para mostrar todos os cálculos realizados e apresentar de forma clara seus resultados. Compare seus resultados com a literatura do curso, ou seja, com a bibliografia do curso. Veja, uma das maiores reclamações, é ruim essa palavra, mas é verdadeira, né? Angústias, digamos assim, dos docentes e dos estudantes, essa falta como a gente viu ali, né, de atenção às instruções. Então, a gente fez aquela dinâmica, ela parece boba, mas ela é real quando você não segue, né, e depois fica se perguntando por que não consegue se fazer entender com os textos que entrega. Estou falando desse texto e também da lista de cálculo, por exemplo, não é? Porque eu vejo, por exemplo, com meu filho de 11 anos, Rose, matemática, desde o início, a pessoa ela faz num papel ali, e às vezes o que o professor está pedindo é que demonstre o seu cálculo. Em alguns momentos você vai precisar descrever, né, o seu procedimento, o procedimento utilizado para chegar àquele resultado. É isso que você é convidado a fazer na maior parte das vezes aqui, na universidade, na UFABC particularmente, sim. Então, preste atenção ao que se pede em enunciados, nesses modelos, para que você, de fato, não fique aí, né, perdido, respondendo questões de 1 a 15, sendo que era para responder só de 1 a 7. Fica a dica aí, né, sobre a nossa dinâmica, né, é uma maneira de aprender também, né. E aí a gente chega ao final, né, Rose, com esse falatório todo que a gente fez, que a gente gosta de falar pouco, né, com algumas referências aqui que foram utilizadas por nós. E aí eu vou parar aqui de apresentar para a gente se despedir desse pessoal, né, desejar, da minha parte, desejo, assim, uma boa continuidade, já que estão aqui conosco, né, continuem firmes, e agradecer muito, Rose, a sua aula para nós, né? E essa conversa tão importante que fizemos aqui com os nossos ingressantes e nossas ingressantes 2021. Obrigada, obrigada a vocês e a Rose, professora Roseneide, especialmente. Marcela, muito obrigada. Para quem me conhece sabe o quanto que é importante a Universidade Federal do ABC aqui na região e o quanto que é histórico para mim, não é? Pessoalmente e como professora há mais de 30 anos, participar deste momento, podendo ter esse privilégio de dar as boas-vindas aos alunos e às alunas e dialogar, não é, compartilhar um pouco dos conhecimentos que nos atravessam, não é, que nos constituem. Então, muito obrigada por esse diálogo, que é muito mais um diálogo de informações, enfim, porque também tem esse significado histórico, não é, na minha vida. Muito obrigada, Marcela, e ao pessoal da coordenação da universidade como um todo. Viva a UFABC em seus 15 anos, né? Verdade. Viva a UFABC. Vamos lá, gente, continuando firmes. Até a próxima aí. Boa continuidade. Obrigada. Tchau, muito Tchau, obrigada. tchau.